Peraí. Fala aí, pessoal, Ricardo Rente. Tá, foi embora, vou começar a falar. Fala, pessoal, Ricardo Rente aqui pra comentar o segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Qual é o nome do episódio? Eu não peguei o nome do episódio, oh meu Deus. Ok, The Star Spangled Man, o Homem Estrelado. O segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que, né, passou no Disney Plus. É o seguinte... Esse segundo episódio me surpreendeu por algumas coisas. Primeiro, porque ele, ao contrário do que eu tava esperando, achei que o episódio, que a minissérie fosse demorar ainda, fosse focar um pouco nessa coisa desses heróis no mundo real. Nem não, esse segundo episódio foi totalmente focado na ação, já entrou direto no que vai ser a história aqui dessa minissérie e já reuniu o Falcão com o Soldado Invernal, coisa que a gente, até no vídeo anterior eu falei aqui, pô, como é que será que vai acontecer essa união deles? De repente vai demorar pra eles estarem juntos? E não, chegou no segundo episódio, eles estão juntos e é isso, e estão trocando ideia. Então, pra mim, por um lado, fiquei até meio assim, meio wow. Ok, meio que parece que o episódio não tava se conectando muito com o que aconteceu no anterior, sabe? Mas esse episódio aqui já começa, então, mostrando aí o John Walker e dando um background sobre ele, né? Quem é esse cara? E você repara que tem uma espécie de time jump, né? Tem um pulo aí, um salto temporal entre o final do episódio anterior e o começo desse aqui, onde você vê que, enquanto o Capitão América tava sendo apresentado no final daquele episódio, aqui a galera já conhece ele já é um produto de marketing, assim como foi o Capitão América o primeiro Vingador, no primeiro filme dele, né? É interessante mostrar aqui que o John Walker, ele não só era um cara que jogava futebol americano, ele era capitão do time de futebol americano, ele trabalhava ele era um militar, né? Ele foi capturado, né? Foi pego ali pelo exército, ele tava pra começar uma missão e foi pego pra virar esse símbolo, né? É interessante porque a série já dá não só um backstory, né? Dá só um background ali sobre quem é o John Walker, mas ele tenta dar uma humanizada no personagem também e mostrar que ele tem um coração bom, ele tem bons objetivos, ele é um capitão, ele quer fazer coisas boas, sabe? E eu volto a falar mais sobre isso aqui no final desse episódio. Tem uma coisa muito interessante ali que o parceiro dele fala sobre "You can't put your way out of things anymore". O que em inglês, né, quer dizer assim, você não pode sair na porrada, resolver tudo na porrada, porque esse papel aqui você vai precisar de um pouco mais do que isso, né? O papel do Capitão América envolve muita diplomacia e não só cair na porrada, como geralmente um soldado ou alguém que acha que resolve tudo, né? Na base do tiro, né? Vale dizer um detalhe interessante que eu não sabia, mas o cara que faz o Capitão América aqui, que é o Wyatt Russell, ele é filho do Kurt Russell, né? Que fez lá o Eagle no Guardiões da Galáxia Volume 2, não sabia disso. E o interessante é que ele fez audição para o Capitão América do primeiro filme e não passou. Ele tava no começo de carreira, diz que não foi legal o teste dele, não deu muito certo. Mas olha como é que são as coisas da vida, né? O cara volta e vira o Capitão América agora dessa vez, sabe? A história é tipo igual o Jake Gyllenhaal, que fez o teste pra ser o Homem-Aranha e perdeu pro Tobey Maguire, depois vira o Mistério. O próprio Sebastian Stan, né, Soldado Invernal, ele fez teste pro Capitão América, acabou virando parceiro do Steve Rogers também. É muito legal como essas histórias, né, vai e volta, né? E é bacana quando faz a transição da vinheta da Marvel para o começo do episódio em si, eles usam o tema, né, do Capitão América do primeiro filme lá, o num ritmo mais de jazz, né? Que é legal porque tem uma montagem muito boa no primeiro filme, onde eles usam essa música pra mostrar o Capitão América sendo usado como esse objeto de propaganda. A mesma coisa está acontecendo com o John Walker aqui, ele dando entrevista ali pro Good Morning America, e é um jeito que foi legal mostrar eles fazendo uma exposição, né, pra contar pra gente quem é esse cara, ao mesmo tempo que ele tá dando uma entrevista ali, então foi um jeito inteligente de fazer a parada, sabe? Agora, muito interessante é você ver o efeito desse novo Capitão América tem nos nossos dois protagonistas, né, porque a gente ficou revoltado, mas a nossa revolta, ela se traduziu no Bucky, né? É muito legal quando ele olhando aquilo ali, ficando puto com toda aquela situação. E o Sam, tipo assim, foi a decisão que eu escolhi, tipo, é isso. Não foi essa decisão que eu fiz? Não tem como eu voltar atrás, sabe? E é muito legal o conflito deles dois, onde o Bucky tá, tipo assim, o Bucky que tava evitando a ligação do Sam, né, de entrar em contato, falou assim, meu irmão, que parada é essa que você tá fazendo, cara? Olha como é que você foi negligente com a parada, sabe? O Steve, aquele escudo, ele significava muito pra ele e você entregou assim como se fosse nada, sabe? É legal o Sam chegar e confrontar ele e falar assim, mano, você tá com a sua vida extra aqui e você não é ninguém pra confrontar as minhas decisões e dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer, sabe? Muito legal esse conflito de ideologias dos dois personagens. E muito legal também a brincadeira dele falando assim, são os três grandes, né? O The Big Three que a gente sempre enfrenta, né? São androides, alienígenas ou... Como é que é? Porra, eu sabia que eu ia esquecer. Aliens, Androids and Wizards.
É isso? É isso. Androides, alienígenas e wizards, e magos, né? Foi muito legal a brincadeira, que eu não sei como é que eles traduziram isso no português, né? Deles confrontando, e aí o Buck fala, não, você vai falar que a gente vai enfrentar o Gandalf agora? Ah, você conhece o Gandalf? E ele, não, eu li o Hobbit quando ele saiu nos anos 30, sabe? Cara, olha, imaginar como o Hobbit e Senhor dos Anéis é velho, sabe? Muito legal. Troca deles dois nesse episódio inteiro, eu acho que é o coração desse episódio, a química entre eles, eu acho que tem... O quanto tem de improvisação ali, não sei se tá tudo no script, mas eu acho que a química dos dois é muito boa, e acho que vira aquela parada que a gente sempre fala, que é dos grandes obras de buddy cop, é justamente os dois caras que têm visões diferentes sobre uma coisa, tendo que colocar, né, juntos, né, em confronto. Pra mim, particularmente, eu fiquei um pouco... decepcionado não é a minha palavra, mas eu fiquei um pouco assim... Porque no episódio anterior mostrava o Buck muito, o que eu vou fazer, não sei, não me encaixo, e aqui você já vê ele já indo na missão, ele já vê ele já usando os poderes dele e as capacidades dele numa missão ali como um agente independente junto com o Sam, sabe? Então eu falei assim, ok, aquele conflito que tava lá meio que não foi pra lugar nenhum, vamos ver se nos outros episódios eles voltam a tocar nesse ponto, sabe? O mais interessante é o termo do White Wolf, né, o Lobo Branco, que era como eles chamavam o Buck lá em Wakanda, e que pode ser, como acho que eu falei isso no vídeo anterior, de que pode ser aí o próximo nickname dele, né? Em vez de ser o Soldado Invernal, ele virá assumir realmente aí do Lobo Branco. Eu fico sempre pensando na treta do marketing, né? Porque vai falar, não é mais Soldado Invernal, agora é o Lobo Branco. Será que o público geral vai entender que é a mesma pessoa, sabe? Mas acho que faz sentido pra caramba, porque ele não é mais Soldado Invernal. Ele mesmo nesse episódio aqui fala, não faço mais isso, não sou mais assassino. O próprio Sam fala a mesma coisa, né? We are not assassins, né? Não somos mais assassinos, o que é sempre uma linha muito cinza dos filmes da Marvel, porque no episódio anterior você vê ele dando tiro na galera, puxando gente pra fora do helicóptero, você vê que o pessoal tava com paraquedas, mas mesmo assim, sabe? A própria Natasha e o Gavião Arqueiro, eles são assassinos, eles são chamados assim no primeiro Vingadores, então é sempre uma linha meio cinza nos filmes da Marvel. Agora, o interessante é você ver quando ele chega na base ali da galera, é descobrir que eles estavam, na verdade, roubando remédios e vacinas, né? E aí tem um confronto ali com aquela turma toda, todos eles com super poderes ali, assim como aquele cara que a gente viu no cabelinho, que a gente viu no episódio anterior. É interessante você pensar que o trailer, né, os trailers anunciados mostravam muito do primeiro e do segundo episódio, né, aqui dessa série, e esse combate todo ali na rodovia a gente já tinha visto. Acho ok, embora, como eu já tinha comentado com vocês, é sempre muito fake ali, você consegue sentir o chroma key dos caras, né, eles não estão em movimento, eu não sei... Como em questão de direção e montagem poderia deixar a coisa mais convincente, sabe? Agora, eu já não sou muito fã da Dennis a Pimentinha aqui, essa menina lá, desde o solo, não sou muito fã dela, acho ela meio mala. A mina destrói o Hedwig, cara. Eu senti... Hedwig. Eu senti igual quando a Edwiges morre no Harry Potter, sabe? Porra, não faz isso, cara. Tava gostando tanto do dronezinho. O Sam vai fazer outro, vai fazer um mais bolado, vai ser um drone sinistrão, vai ser o próximo. É interessante você ver que eles tomam uma coça ali, né? Mesmo o Capitão América e o Lemar aparecendo, você vê que o Capitão, ele tem umas habilidades, né? O John Walker tem as habilidades com escudo, ele mostra lá aquele clipe dele dando uma porrada lá nos alvos, e é muito maneiro quando o Lemar cai, ele joga e vira tipo pra parar a queda dele. Foi bem legal essa ideia. É impressionante como em todo filme da Marvel, se você tá lutando em cima de uma parada e você cai, né, do carro, tem sempre um carro atrás pra parar a tua queda, né? É sempre isso, cara. Agora, os dois, a galera toma todo um sacode, e é legal como a série coloca eles dois dando um momento pra eles conversarem. Isso foi surpreendente, não imaginava que isso fosse acontecer já colocar os dois em conflito ali. E você vê o Buck puto, né, usando ali a encarada, né, que o Sam fica zoando ele o tempo todo, que ele fica dando a encarada, e o Sam muito, tipo assim, ok, é o que é, sabe? Enquanto o John tem muito interesse do próprio Sam ficar com ele, né, virar tipo, pô, eu preciso do meu parceiro, você era o parceiro do Capitão América, sabe? É interessante um detalhe de uma cena mais à frente, onde eles estão discutindo o que eles vão fazer, e o Sam lembra que, né, que ele e o Steve ficaram 2 anos como refugiados, então, que é o período entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, né? A gente tem que pensar que o filme da Viúva Negra, né, acontece nesse meio tempo. Então eu imagino que os 3 fujam juntos, a Natasha vai fazer o que a gente vai ver no filme da Viúva Negra, e eles 2 ficaram sozinhos boa parte do tempo. Então é capaz da Natasha ter voltado próximo ao que a gente vê ali quando ele aparição deles do Guerra Infinita, e não aquela ideia de que os 3 estavam juntos o tempo todo. Então é interessante você ver como ficou só o Falcão e o Steve boa parte do tempo, sabe? Pra criar essa relação entre eles, e eu quero ver mais isso explorado, o que aconteceu nesse meio tempo.
tempo, o que eles trocaram e tal. Um detalhe interessante que eles conversam no carro é sobre o GRC, que eu não lembro se eles citam no episódio anterior, acho que eles não citam, que é essa organização de amparo pra galera que voltou do blip, né? E isso é legal porque a gente viu um aspecto no episódio anterior da galera que voltou e não tinha crédito e tava, né, meio perdido. E não, você vê que tem ali uma organização tentando amparar essa galera que voltou, ajudando com crédito, ajudando com comida, ajudando com tudo que tá precisando, porque esse pessoal desapareceu, mas a vida continua acontecendo, sabe? E essa é a grande bronca da galera dos Flag Smashers, né, do Apátrida, porque eles falam assim, o pessoal tá mais preocupado com quem se foi do que com quem ficou. E isso me fez pensar muito sobre o impacto que o blip tem na sociedade, né? Porque pra galera que foi blipada, nada aconteceu, né? Você voltou, você simplesmente piscou mais fundo, você simplesmente tirou um cochilo, em muitos casos talvez nem tenha percebido que alguma coisa aconteceu. Enquanto a galera que ficou aqui, como a gente viu lá o Hayward falando no WandaVision, o pessoal ficou traumatizado, problema psicológico, teve gente que entrou em depressão, você pode pensar que teve alta índice de suicídio, teve a galera lá como a SWORD que foi começar a se armar e se preparar. Imagina o clima de terror como a gente vê no começo do Ultimato ali naquelas shots de Manhattan, sabe? Aquela coisa depressiva, aquela coisa tipo assim, cara, como é que a gente consegue seguir em frente? O que é uma grande metáfora aí, a própria morte, né? Quem morre não sofre, quem sofre é quem fica, né? Os familiares que ficam pra trás. Então eu acho interessante mostrar como a galera ali do Apátrida e a própria Carly, né, ela mostra ela muito amargurada por isso. Então eu quero ver qual é a relação, o que foi que traumatizou ela nessa história toda, sabe? Tanto que você vê o detalhe que eles mostram ali dos civis ajudando eles, deles levando o remédio, dando suporte pra uma galera que de repente não tá sendo amparada, sabe? Então, mais uma vez, essa série aqui, ela tá mostrando, tá sempre fazendo aquela coisa dos vilões empáticos, né? Por mais que eles não estão querendo botar ali os Flag Smashers e a galera do Apátrida ali como, meu Deus, eles são o mal completo, e não, mostrar qual é o ponto de vista deles sobre a situação toda. E eu volto a falar mais disso mais aqui à frente. A gente então aqui tem a apresentação do Isaiah, que quem conhecia era o Soldado Invernal, e esse pra mim foi surpreendente, porque obviamente não tendo tanto conhecimento dos quadrinhos, não sabia quem era esse cara aqui, que era o Black Capitão América, né? O Capitão América negro, que, como a gente sabe, desde o começo do Capitão América, desde outros filmes da Marvel, os caras tiveram um soro ali do super soldado, criado por aquele cientista lá, o Stanley Tucci, no primeiro Capitão América. E depois a galera tentou ficar replicando isso, né? Ele deu certo com o Steve e depois com mais ninguém. Então, depois desse episódio, eu até voltei pra ver o Guerra Civil, a sequência onde o Bucky explora lá os caras na Sibéria testando um novo soro. Foi o próprio que levou ele ali a matar os pais do Tony Stark, né? Porque eles tinham uma réplica do soro também. Se eu não tô enganado, no Hulk, no Incrível Hulk, eles também falam isso, né? Acho que o Bruce Banner tava tentando desenvolver algo relacionado e por isso que ele trabalha com raios gamas e vira o Hulk. Acho que é uma parada dessa também, se eu não tô enganado. Então é interessante você ver nessa sequência toda ali em Baltimore que o Isaiah, ele foi um agente do governo e depois foi jogado numa prisão durante o resto da vida dele inteira. Então, por mais que ele esteja coroa aqui pra caramba, né, e tá igual o Steve no final do Ultimato, ele ainda tem a super força dele. E esse personagem, né, ele faz muito pensar, ele tem também aqui uma referência que não é nem muito escondida, que é da própria Guerra do Vietnã. Você tem uma questão de segregação racial, onde os caras entram numa guerra que muita gente questiona o papel dos Estados Unidos, e eles pegam a maioria dos soldados que vão são negros, e quando eles voltam, eles não têm amparo nenhum. Então, tem duas obras que são muito interessantes se você quiser aprender mais e saber mais sobre isso tudo. O primeiro é o Destacamento Blood, do Spike Lee, saiu ano passado, ele fala justamente sobre isso. E também o 13ª Emenda, da Ava DuVernay, também, os dois estão na Netflix. No documentário ele também toca nesse ponto de como, em muitos casos, isso foi, os negros foram usados como, foram lá pra ser mortos, basicamente, sabe? E você vê o quanto aquilo impacta o Sam e o quanto ele fica revoltado que ninguém nunca falou isso pra ele, sabe? E essa temática racial tá claro aqui na série, assim como no primeiro episódio, assim como o símbolo de um negro segurar, né, carregar o escudo da América e ser o símbolo do Capitão América, né? Isso é tratado nos quadrinhos quando o Sam vira o Capitão América e tá sendo tratado aqui na série também. Pro final desse episódio a gente tem então a cena da terapia que a gente já tinha visto no trailer, que ela é bem bacana, é engraçada. E eu gosto muito da terapeuta, cara. Eu acho a terapeuta, ela é boladona, ela é braba. E ela mostra que ela já trabalhou com o John Walker anteriormente, então eu fiquei até pensando, gente, será que o John Walker é um pouco mais velho
do que ele aparenta ser, sabe? Ficou isso na minha cabeça. Mas você vê na terapia o Bucky confrontando, tipo assim, cara, por que você entregou o escudo? Porque se o Steve estava errado sobre você, ele estava errado sobre mim também, de que eu tinha o valor, ou de que eu era uma pessoa boa, ou de que o que eu fiz como soldado invernal não define quem eu sou. E é cheio de significado, acho, esse confronto deles, e o Sam completamente fugindo, sabe, sobre essa responsabilidade que tá ali mordendo o rabo dele, né? Seja o Rhodey falando no episódio anterior, agora o Sam e vários outros aspectos que a gente tá vendo aqui, quando ele conversa com a criança, que a criança fala, você é o Falcão Negro, ele fala, então você é a criança negra? Peguei você, sabe? É muito legal, cara. O Anthony Mack tem um baita carisma e a interação dele com as crianças, ó, nota 10. Pra fechar esse episódio, vocês veem que tem uma organização que tá indo atrás da galera dos Apátridas, do Flag Smashers ali, e o cara se sacrifica pra eles conseguirem fugir, e ele cita o nome do Powers Broke People, a galera do Powers Broke. E aqui, vamos lá, gente, isso pode ser um spoiler da série, então se você não quiser saber, dá uma avançada aí, mas vamos lá. No que eu tava lendo aqui, tava vendo no Marvel Database, né, o Powers Broke era uma organização tentando recriar o soro do super soldado. Você pode imaginar que a galera do Flag Smashers estava trabalhando com eles, de repente eles saíram fora e essa organização tá querendo pegar eles de volta, sabe? E também, o que eu tava lendo no database, é que o próprio John Walker e o Lamar, eles se submetem ao experimento deles pra ganharem super força, o que faz total sentido, porque o próprio John Walker toca nesse episódio várias vezes de que ele não é um super soldado, de que ele não tem super força. Essa é o que eu acho mais interessante desse personagem, porque no final aqui, obviamente, ele começa muito amigável e ele vai ficando, né, mais sombrio à medida que o episódio avança. Ele confronta os dois caras e fala, você não quer trabalhar com a gente? Então não entra no meu caminho, sabe? E isso é o mais interessante, né? Até quando... Antes de falar especificamente disso, mas quando você chega ali no final de que eles têm que encontrar o Zemo de novo pra saber, né? Que o Zemo tinha aquele contato da Hydra, né? Ele investiga tudo a respeito ali da Hydra no Guerra Civil. Então eles têm que entrar em contato com ele de novo pra saber, de repente, de pegar um pouco mais de informação, o que eu acho é uma maneira legal de reintroduzir o personagem. Você vê que ele continua preso, a gente tem que descobrir como é que ele vai escapar dessa porra toda. Mas é interessante você pensar em relação a galera do Apátrida, o John Walker, o Zemo, como ainda continua na temática dos vilões empáticos, sabe? E vocês sabem o quanto eu adoro o personagem do Zemo, o quanto eu adoro esse vilão criado no Guerra Civil, porque ele não é um vilão exatamente, entendeu? As razões dele são completamente relacionáveis é aquela coisa que você fala assim, cara, eu não sei se eu estivesse no lugar daquele cara ali, eu teria uma atitude diferente, ou eu não sentiria algo diferente, eu não estaria tão revoltado quanto ele tá. Então você vê que essa mesma fórmula, entre aspas, por falta de ter melhor, é utilizado aqui na série, porque você tem a galera, os Apátridas, que mais uma vez, tá mostrando ali esse trauma que eles ficaram quanto pessoas que não foram blipadas e viveram esses 5 anos de inferno, sabe? E estão sendo desamparadas, né? A GRC tá se preocupando muito mais com quem foi blipado do que com a gente. E o nosso psicológico, e como a gente seguiu a nossa vida e agora essa galera reaparece toda, sabe? Como a gente trabalha isso. E o próprio John Walker, que a gente vê no começo da série que ele não é um cara que quer fazer o mal propriamente dito, sabe? Mas é uma coisa que eu tava revendo o Harry Potter, né? Que a gente tá fazendo a série lá no Cinema, meu podcast, e onde tem uma fala do Dumbledore que ele fala justamente assim, que não são as suas habilidades que definem quem você é, mas sim as suas ações. Então a mesma coisa vale pro caso do John Walker, a mesma coisa vale pro Steve Rogers, a mesma coisa vale pra qualquer pessoa que tem, tipo assim, um grande poder e uma grande responsabilidade, sabe? É o que você faz com a habilidade que você tem. Então, não importa que você tenha um bom coração, não importa que aquela coisa, sabe, de boa intenção o inferno tá cheio, é a mesma parada, sabe? Não importa que você tenha uma boa intenção e o seu objetivo é positivo. O que importa é como você faz isso e como você obtém o seu objetivo, né? Que meios você usa pra você obter o seu objetivo. Então, eu achei interessante porque aparentemente essa mesma estrutura, essa mesma fórmula, ela tá com os 3 vilões, assim, entre aspas, aqui da série. Apátrida, John Walker e o Zemo. Então isso tá sendo muito interessante quanto temática aqui para Falcão e o Soldado Invernal. Me conta nos comentários o que você achou desse segundo episódio, o que você tá achando sobre todos os aspectos, sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, e a gente se vê semana que vem no episódio 3 de Falcão e Soldado Invernal. Só faz outra Red Wing, vai. Aquilo ali me doeu, cara. Porra. Aí não.